Boa noite! Vamos começar hoje a nossa live de um assunto que foi comentário nas redes sociais, que é o seguinte: presunto, mortadela, salame, ou seja, os embutidos, eles causam câncer? Essa é a nossa abordagem hoje e eu quero que vocês me digam se estão conseguindo me ver, se estão conseguindo me ouvir, porque o mais importante da live é a interação. Quando é gravado, é tranquilo, a gente deixa a informação e depois vê os comentários para poder responder ou para poder estudar mais aquele assunto. Mas quando é ao vivo, a gente tem a oportunidade de fazer essa troca de informação imediata e reflexões que talvez a gente não tenha feito anteriormente. Então, se você tiver um amigo que consome mortadela, ou presunto, ou salame, manda um aviãozinho para ele, compartilha com ele, porque eu acredito que vão ter informações novas, informações importantes que poucas pessoas divulgam. A gente teve, infelizmente, nessa semana, o anúncio de que a jornalista, Fátima Bernardes, apresentou câncer no útero. Minha solidariedade a ela, minha pronta recuperação. No caso, foi no colo do útero e algumas pessoas perguntaram se indiretamente o consumo de alimentos embutidos estava associado a isso. Eu entendi que essa pergunta foi feita indiretamente porque ela é a garota propaganda da Seara, que vende produtos embutidos. De forma alguma estou falando que a Seara tem produtos que causam câncer e muito menos que a Fátima Bernardes tem como hábito consumir esse alimento. Mas eu acho que vale a reflexão, porque desde os primeiros anos de faculdade, os alunos sempre me questionaram sobre o consumo de alimentos embutidos. Oi, Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Depois me fala, Vânia, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, porque isso é importante para a nossa interação. Eu já dei um tchauzinho aqui. Oi, Letícia, quanto tempo? Como é que você está? A Letícia entrou aqui também. E a gente já vai começar. Eu deixo sempre um roteiro aqui embaixo para poder seguir uma linha de raciocínio, junto com vocês. Boa noite. E a palavra que eu quero que vocês comecem a prestar atenção de agora em diante, nos rótulos e até mesmo na alimentação, se chama nitrito de sódio. Essa é a palavra-chave. Guardem ela, nitrito de sódio. Se vocês olharem no meu story, vocês vão perceber que existe uma peça de mortadela. Nessa peça de mortadela, um dos últimos aditivos alimentares, porque o nitrito de sódio é um aditivo alimentar, ele é um conservante, ele é utilizado nesses alimentos embutidos. Então a gente tem o presunto, apresuntado, o salame ou salaminho, blanquê de peru, que muita gente associa blanquê de peru a algo saudável. A gente tem mortadela, já falei, A gente tem linguiça, a gente tem bacon, vários alimentos, linguiça defumada, vários desses alimentos. Se você prestar atenção no rótulo, um dos últimos itens do ingrediente, vai estar escrito essa palavra que é o nitrito de sódio, que ele é um conservante utilizado para evitar o crescimento de bactérias, por isso que essa carne à temperatura ambiente fica 2 meses e não estraga. E também a gente tem a relação de deixar ela mais vermelha. Então, quando você usa o nitrito, ele tem essa propriedade de deixar ela mais vistosa. Por que mais vistosa? Porque as pessoas compram com os olhos, Então, a ideia é você estimular o olhar daquela pessoa para que ela pegue aquela peça. E a brincadeira que eu faço é a seguinte: se você comprar uma carne hoje no açougue, tem até uma observação que eu vou fazer. Algumas pessoas, hoje eu vou fazer uma live diferente, eu vou chamar vocês para conversar comigo também, tá? Eu vi que a Adri fez o convite para conversar diretamente, então se alguém quiser, daqui a alguns minutinhos, eu chamo vocês para conversarem comigo, para fazer uma pergunta, pode ser? Se vocês se sentirem à vontade, quiserem fazer uma pergunta,
específica sobre esse assunto. Como câncer e alimentação é muito amplo, se alguém se sentir à vontade, depois coloca aí embaixo eu quero, que hoje eu vou fazer algo inédito na live, que é chamar você para fazer uma pergunta. Aí você faz a pergunta, eu respondo ou estudo um pouco mais do assunto para responder depois e eu encerro e continuo fazendo a live, combinado? Vou fazer isso, acho que vai ficar mais vivo, mais interativo. Então, eu comentei do aditivo alimentar nitrito de sódio. O nitrito de sódio deixa mais vermelho, faz com que uma carne, por exemplo, fique 2 meses fora da geladeira e não estrague. Ele controla o crescimento de bactéria. Para quem gosta de bactérias, existe uma muito famosa que é a Clostridium botulinum, que é uma bactéria que causa um problema muito grave. Ou seja, a gente não poderia não colocar esses aditivos nesse tipo de alimento processado. Ele é importante, ele é necessário, mas a nossa função dentro da nutrição é encontrar um equilíbrio em relação a isso. O mais importante é que a gente tenha um equilíbrio, porque a alimentação ela se reflete dessa maneira, com equilíbrio. Por isso que o símbolo do curso de nutrição tem uma balança, porque ela tenta, a todo momento, o profissional tenta buscar equilíbrio na alimentação. E como eu estava falando, a carne, se você comprar hoje no açougue e deixar ela 1 hora fora ali da geladeira, abre ela, deixa 1 hora fora da geladeira, em pouco tempo você já começa a sentir o cheiro dela, já começa a vir mosca, já começa a ter aquele aroma mais forte, mais ácido, porque a tendência desse alimento é deteriorar. A indústria faz de tudo para que esse alimento ele fique vivo diversas semanas, diversos meses. Como eu falei, chega a ficar 2 meses e esse alimento não estraga. O questionamento que a gente sempre faz eu vou dar preferência para um alimento, uma carne, que é um alimento in natura, ou vou dar preferência para um alimento processado? Usando o princípio da precaução, que é uma palavra que eu uso muito, sempre dá preferência para o alimento in natura, porque até o momento, para mesmo carne vermelha, não existe ensaio clínico randomizado, ou seja, um estudo que mostra causa e efeito, falando que consumir carne de boi, carne de cabra, carne de bode, carne de ovelha, isso vai causar câncer. A gente não tem essa associação. Porém, a gente já começa a ter alguns estudos associando o consumo de alimento processado, que seria essa questão do que eu falei, presunto, mortadela, salame, com o câncer, né? E aí eu vou abordar um pouquinho mais com vocês esse ponto. E aí o que eu quero trazer? Existe a substância nitrito e nitrato, né? O nitrito de sódio é colocado, mas ele se transforma em nitrato por reações químicas, que é o famoso sal de cura, que a gente conhece como sal de cura. Eu fui buscar na história quando é que foram os primeiros alimentos embutidos. A gente tem dados disso antes mesmo de Cristo. Indiretamente era uma forma, a linguiça, né, o alimento embutido, que foi era o primeiro alimento embutido que a gente tem na história. As pessoas embalavam esse alimento na própria tripa do animal ou no próprio couro do animal. Então a gente já utilizava técnicas para fazer essa carne durar mais tempo, visto que a gente não tinha nenhum sistema de frio para guardar esse alimento. Indiretamente depois eles começaram a guardar isso em potes com gordura, potes com sal, até chegar próximo a esse século, século passado, e para esse a gente começar a usar sais de cura, no qual tem o nitrito, que tem essa propriedade de evitar o crescimento de bactéria, porém ela também tem o risco de você ter a formação de uma substância chamada nitrosamina, outra palavra nova aí para o dicionário. A nitrosamina, ela está associada ao câncer. Então, as pessoas que consomem nitrito podem formar nitrosamina e isso pode estar associado ao câncer. Lembrando que quando eu falo associação e risco, não significa prova ainda. Não significa que, por ter um estudo observacional, aquele que você vê as pessoas comentando que elas consomem aquele alimento, isso não é prova ainda científica de que o alimento processado vai causar câncer. Mas fica um olhar novo, um olhar de atenção para vocês nos rótulos. Por sinal, aquele alimento mortadela que eu coloquei para vocês, ele tem
13 aditivos alimentares. Olha que quantidade absurda. Eu estou falando só de um que está associado ao câncer. Será que outros também não estão? Né? Existem muitas pesquisas hoje que precisam ser feitas para que a gente tenha mais evidências sobre isso. Aí a Vânia está perguntando, essas substâncias também estão contidas na linguiça de frango? Então, Vânia, de acordo com a legislação brasileira, alimento embutido, obrigatoriamente ele tem que ter nitrito. Então, não tem a opção de você fazer um alimento e não colocar nitrito, porque o alimento embutido pode permitir o crescimento da bactéria Clostridium botulinum. E a salsicha que é esbranquiçada? Já que você falou, Alexander, que o nitrito deixa vermelho, significa que não tem nitrito lá dentro? Também tem. Você pode olhar que você vai encontrar a presença do nitrito. Então, essa substância está presente nos alimentos embutidos e o olhar que eu quero trazer para vocês é de começar a prestar atenção nos rótulos para perceber se o alimento que você julga que é saudável, que você julga que é in natura, ele não tem um aditivo que talvez possa ser um formador de câncer. Em nenhum momento eu estou falando que quem vai consumir presunto, apresuntado, linguiça vai ter câncer, mas a gente precisa ter uma atenção especial em relação a isso. A Vânia fez a pergunta, se alguém quiser falar, eu quero fazer ao vivo, eu vou aproveitar e chamá-la a pessoa aqui ao vivo também, imagina. A Vânia está agradecendo aqui a resposta. Se alguém quiser fazer ao vivo, como eu comentei, hoje eu vou fazer uma novidade. Até mudei meu cenário, não sei se vocês perceberam aqui atrás. Pintamos a parede, colocamos uma estante, livros, para deixar um ar diferente. E se quiserem fazer a pergunta, é só falar eu quero, ou pode fazer por escrito também, o que você julgar que é mais interessante. E aí o que eu quero comentar? O nitrito ou nitrato, ele em ratos, ele em laboratório, ele consegue se transformar em nitrosamina, né? A gente consegue ter essa substância que é cancerígena, de acordo com duas listas importantes, né? Uma lista chama LINAC, que é uma lista nacional de agentes cancerígenos, que ela é respectiva aqui do Brasil, né? E em humanos, né? Por isso LINAT, acaba com H, e a outra é do IARC, que é o International Agency Research on Cancer, que é um instituto vinculado ao estudo do câncer, né, a pesquisas do câncer, e ela está vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas. Indiretamente, a parte das Nações Unidas que cuida da saúde é a Organização Mundial da Saúde. Então, o IARC está vinculado à Organização Mundial de Saúde. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque já está nessa lista, tanto na lista nacional quanto internacional, que nitrito é uma substância, é um agente cancerígeno. Ele tem essa propriedade, ele tem essa situação. O que as pesquisas começam a fazer agora nos últimos anos? Começam a produzir uma pesquisa que mostra causa e efeito, ou seja, se eu consumir suplemento de beta-caroteno, eu já tenho prova científica que ele pode causar o câncer. Se eu consumir suplemento de vitamina E, eu tenho comprovação científica que ele pode fazer câncer. Se eu consumir suplemento de vitamina B9 para pessoas que não têm indicação, ou seja, pessoas que não estão tentando gravidez, que não estão grávidas, que não estão com anemia, eu tenho estudos apontando a formação do câncer. Então, por isso, eu fiz uma live passada sobre esse assunto, depois, se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá. Isso é um estudo que é o estudo de ensaio clínico randomizado. A gente já tem a prova científica que isso acontece. Nos alimentos processados, que eu estou conversando com vocês hoje, nos embutidos, a gente não tem essa prova científica ainda. Porém, a gente tem uma substância presente nos alimentos processados que já é apontada na lista como agente carcinogênico. Então, ou seja, essa live é para trazer um cuidado, para trazer um olhar novo para vocês. E aí, quando uma pessoa consome, por exemplo, presunto, apresuntado, salame e esses demais alimentos, e sente, por exemplo, dor de cabeça, sente desconforto gastrointestinal, sente rubor facial, né? O rosto fica, como a gente está tímido, fica vermelho, ou a mão fica vermelha. Esse sintoma está normalmente associado ao consumo excessivo de nitrito. Então, o nitrito, existe uma dose adequada para ser consumida. A gente, se consumir em maior quantidade,
Esses são os sinais que vão aparecer. O rosto fica vermelho, a mão fica vermelha, você tem um desconforto abdominal e você sente a dor de cabeça. Então, se por acaso você consumir algum embutido e tiver essa sensação, liga a lanterna amarela para você, porque talvez aquele alimento não caia bem para você pelo nitrito ou por outra coisa que esteja presente nele. São vários aditivos e muitas vezes a gente não sabe se aquele está trazendo um prejuízo para você. É muito comum quando eu converso com os pacientes, eles dizerem para mim que quando comem a mortadela fica sentindo ela o dia inteiro. Então, ou seja, vamos supor que ele não faça mal. Só de você sentir o dia inteiro é algo desagradável. Então, será que não seria interessante dar preferência para outros alimentos? Isso é um sinal de que aquele alimento não caiu bem para você. Então, esse é um olhar que eu quero trazer. E aí você pode perguntar, mas qual que é a quantidade, Alexander, do presunto, apresuntado, mortadela, salame que eu poderia consumir sem ter um risco? A gente não tem uma informação de alimentos processados para você consumir e não ter problema de saúde, né? Porque as pesquisas ainda são poucas nesse sentido. Porém, quando eu falo do nitrito, que é uma substância que é adicionada em embutidos, a gente tem uma legislação. Na legislação brasileira, em média, a quantidade de nitrito colocado em 100 gramas do alimento são 200 miligramas de nitrito para cada 100 gramas do alimento. Ou seja, se você consumisse, entre aspas, mais de 100 gramas de um alimento embutido, você já consumiria uma dose para ter esses sinais, o rosto vermelho, ou mão vermelha, ou distúrbio gastrointestinal, ou dor de cabeça. Comendo mais de 100 gramas de embutido, você já teria isso, né? E se a gente olha os embutidos, eu vou trazer até exemplo para vocês. Uma fatia de presunto tem normalmente 20 gramas. Vou pegar aquela fatia bem fininha, 20 gramas. Tem algumas que tem 30 ou 40. Se você come 5 fatias de presunto, você já indiretamente estaria acima desse valor preconizado por um comitê especial de aditivos alimentares chamado JECFA, que é uma sigla do órgão que cuida desses valores limites para aditivo alimentar. Então o JECFA fala que uma quantidade maior que 200 miligramas seria não adequada para a saúde. E como é que ele tira esse valor de 200 miligramas? Esse 200 miligramas é para uma pessoa que pesa 54 quilos, né? Então, ou seja, pessoas que pesam menos que 54, e eu vou pensar em diversas mulheres e muitas vezes em criança, a quantidade de presunto ou de salsicha ou de linguiça teria que ser muito menor. Se eu tenho uma pessoa que pesa mais do que 54 quilos, você teria uma quantidade um pouco maior. Pensando nesse valor do JECFA. Porém, se a gente olha a longo prazo, a gente não tem dados sobre isso. Qual que seria o risco de consumir presunto apresuntado uma vez por semana durante 5 anos? Existem pessoas que não comem embutido todo dia, mas elas comem de vez em quando o feijão ou tutu de feijão com a linguiça, ou eles comem o bacon, ou eles comem algum outro, salsicha de vez em quando vai comer um lanche. Se essa pessoa consumisse uma vez por semana durante 12 meses ou durante 5 anos, qual que seria o risco? A gente não tem esses dados. Então, essa live, essas informações, elas vieram exatamente para trazer essa informação de cuidado para as pessoas em relação a esse alimento. Blanquê de peru não é um alimento saudável, presunto não é um alimento saudável, alimento processado não é um alimento saudável, é um alimento que a gente tem que ver igual o semáforo, aquela lanterna amarela. É um alimento para a gente ter cuidado. Em um momento falando que é o terror, é a proibição, é o todo mal, mas não é um alimento que representa a saúde. E até me perguntar, poxa, mas até o blanquê de peru, até a salsicha que é aquela branquinha, até a salsicha que é branquinha, até a linguiça de frango, até a linguiça de frango. Então todos esses alimentos a gente tem que ter esse olhar e tem que ter esse cuidado. Quando a gente faz uma pesquisa no PubMed, né, que é o maior portal de revista científica do mundo,
a gente encontra 2.346 pesquisas sobre nitrito e câncer nos últimos 73 anos, ou seja, a gente tem bastante estudo do nitrito desde o começo do século passado até agora. Mas quando a gente precisa entender se esse alimento ele vai ser proibido para a população ou não vai ser proibido, o olhar que a gente tem que ter é o que eu sempre repito e eu sempre falo. O que vai permitir a gente usar uma substância ou não usar é o ensaio clínico randomizado. Até fazendo uma brincadeira, quando a gente fala de remédio, né, ou de vacinas, fase 1, fase 2, fase 3, é exatamente essa questão. Fase 1 é in vitro, fase 2 é animal, fase 3 é no ser humano, faz teste em algumas pessoas. Só depois da fase 3 que eu vou começar a pensar nessa relação de falar isso é seguro, isso é eficaz. Antes disso eu não consigo falar. E se eu falo desses alimentos e desses aditivos alimentares que têm a introdução recente na nossa alimentação, a gente tem menos estudo ainda, ou às vezes nem tem estudo. Então, na nutrição, a gente tem usado bastante o que eu falo, que é, primeiro, ter cuidado, primeiro, evitar, né? O princípio da precaução, porque eu não sei, a longo prazo, o que esse alimento, o que essa substância, ela poderia fazer na nossa saúde. Dessa maneira, até frisando um pouquinho mais para vocês, a quantidade que uma pessoa de 54 quilos poderia consumir de nitrito, de acordo com o JECFA, seria de 5 presuntos, né, como fosse 200 miligramas, seria em média uns 5 presuntos, e aí você teria ideia do quanto você vai consumir daquilo no dia, ou a minha sugestão é de evitar o consumo desse alimento e dar preferência para o alimento in natura. Lembrando, de novo, que se você pega uma carne no açougue e abre ela em cima da pia, em poucas horas ela já começa a ter um cheiro forte e além dela ter o cheiro forte, começa a vir mosca. Se eu pego uma mortadela, um presunto, eu deixo ela 2 meses, ela não estraga. Ela estando numa temperatura ambiente, ela não estraga. Exatamente porque tem vários aditivos que têm esse poder de segurar esse alimento mais tempo vivo. A Pri está perguntando se são 5 fatias. São, Pri. Se eu penso num presunto e cada fatia tem 20 gramas, a gente poderia, entre aspas, de acordo com esse órgão, oferecer 100 gramas por dia sem ter uma dose excessiva. Só que lembrando que essa pessoa ela tem que ter 54 quilos. Se ela tiver menos, vou pegar uma criança de 5, 6 anos, ela come 2 salsichas, ela já está comendo nitrito a mais. No Chile, existe uma legislação para colocar no alimento se ele tem mais ou menos 200 miligramas de nitrito. Ele coloca a quantidade exata. Por qual motivo? Porque a criança ela pode consumir uma quantidade muito menor do que essa. Se eu for falar um número, não precisa decorar. Para cada quilograma de peso, teria que ter no máximo 3,7 miligramas de nitrito. Então, essa seria a quantidade limite por quilograma de peso. Eu fiz as contas rapidinho, ou seja, para uma pessoa de 54 quilos, eu teria essas 200 miligramas. Se eu pego uma criança de 1 ano, 2 anos, 3, que é comum oferecer para a criança presuntado nos lanches, é comum oferecer salsicha, se a criança está comendo 2 salsichas, ela já está comendo nitrito a mais. Aí a criança fica irritada, fica com dor de cabeça, fica com o estômago ruim e a mãe não entende. Isso está acontecendo por conta desse alimento que ela está oferecendo para ela. As empresas brasileiras, infelizmente, não têm esse respeito com as crianças. Então, eles não colocam a quantidade de nitrito que tem por embalagem. Isso é importante. O adoçante é a mesma relação. Algumas empresas colocam a quantidade de adoçante, porque se eu falo de criança, eu consigo, entre aspas, equilibrar a dosagem que ele vai tomar. Mas se eu falo de nitrito de sódio, qualquer empresa, Seara, Sadia, qualquer uma que você pegar, eles não colocam. Alexander, não é obrigado? Não é. Mas outros países têm esse respeito e aqui não tem. Outros países, essas empresas fazem isso e aqui não faz. Então não seria um momento, talvez, de um pai que gosta de oferecer isso para o filho, escrever para a empresa, ligar para a empresa, que muitas vezes é 0800, e cobrar a quantidade de nitrito que tem nesses alimentos? Se eu tivesse como desejo que meu filho consumisse só esse alimento, que não é meu desejo e não é
o que tem na minha geladeira, eu faria isso. Se eu gosto de comer salsicha, se eu gosto de comer presunto, se eu gosto de comer mortadela, isso é importante para mim, isso é importante para minha família, eu ligaria para essa empresa e falar quanto de nitrito você está colocando no seu produto. Porque eu quero saber e eu quero controlar isso, porque meu filho tem 2, 3, 4 anos e eu ofereço mais do que 2 salsichas por dia, já ultrapassa a quantidade de nitrito. Se eu tenho uma dose muito alta de nitrito, ela pode ser letal também. Mas é que aí é muito mais alto do que isso que eu estou falando. Normalmente uma criança ou adulto não consumiria. Mas consumiria uma dose que seria tóxica, que seria ruim para a saúde. Então o olhar e o foco que eu tento trazer é exatamente esse, essa consciência de alerta amarelo quando a gente tem esse alimento na nossa mesa, os embutidos, e sempre prestar atenção se está escrito em algum alimento novo que eu não conheço a palavra nitrito de sódio, que é o aditivo, é o conservante que impede o crescimento de bactéria, mas também pode estar associado a problemas de saúde. Dentre eles, as novas pesquisas têm associado ao câncer, seja câncer de estômago, câncer coloretal, ou seja, indiretamente no sistema digestório, né? Ele tem esse cuidado, ele tem essa relação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Hoje eu estou fazendo um trabalho diferente aqui, né? Coloquei até uma estante aqui atrás, coloquei os livros, pintamos a parede para deixar um ar novo. E quero também trazer essa novidade que você pode fazer a pergunta quando eu estiver sozinho, tanto escrita quanto pela live. Você pode pedir para entrar para fazer a live e a gente já faz junto com vocês. Normalmente, e eu vou fortalecer isso bastante, eu vou deixar essa live gravada, ela vai ficar aqui no meu Instagram, então você pode assistir em outro momento que você quiser assistir ela inteira, como você também pode assistir ela no YouTube, que a gente também está, e no Facebook. São as 2 outras redes que a gente tem colocado conteúdo. A Vânia quer fazer pergunta ao vivo, então vamos lá, Vânia. Estou chamando ela. Canal do YouTube, Alexandre Marcelos, a Pri está perguntando qual que é o canal do YouTube. A Vânia está entrando aqui, eu estou aguardando ela aceitar. A Vânia, aceita eu que eu mandei o convite para você fazer pergunta ao vivo. Vamos ver se ela vai conseguir entrar, se vai dar algum defeito na live, eu não sei, né? Primeira vez que eu estou chamando alguém da audiência para fazer uma pergunta ao vivo. Estou aguardando você, Vânia. Ele está falando aguardando, mas ainda não entrou. A Vânia, que é do Rio de Janeiro, eu acredito, né? Porque está escrito Vânia RJ, né? Deixa eu tentar fechar aqui, Vânia, e fazer de novo. Vamos ver se eu consigo. Né? Ele não foi. Vamos visualizar, fazer a transmissão ao vivo. Aguardando a Vânia, RJ123, para ver se ela consegue entrar, para fazer a pergunta ao vivo. Se ela não conseguir, eu vou tentar fechar aqui e colocar de novo. Né? Vamos tentar fechar aqui e eu vou tentar chamar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo, Vânia, te chamar aqui, ó. Aqui, enviar solicitação. Vamos ver se eu consigo chamá-la. Se eu não conseguir chamar, não tem problema. As pessoas podem fazer pergunta também, podem escrever aqui nos comentários, que se eu souber, eu já respondo também. Por algum motivo, você não está entrando, Vânia, eu gostaria muito de ouvi-la, de ver suas dúvidas, mas ele não permitiu, né? Não sei o que ocorreu. Eu acho que a tela saiu e talvez ela volte aqui para a gente tentar de novo, mas ainda não deu certo. Mas eu vou começar a fazer mais vezes isso, acho que vai ser legal. Então, as pessoas que estiverem vendo essa live gravada, a próxima live de terça-feira, que vai ser às 20 horas, eu vou falar sobre a relação do plástico e do câncer, né? Se isso é mito, se isso é verdade. Esse ponto acho que é bem importante.
porque hoje em dia a gente tem uma infinidade de plásticos na nossa volta, e será que essa substância, né, o plástico, que embala nossos alimentos, que está em volta no nosso contato diário, ele tem uma relação com câncer? Eu não sei se tem, né? A gente vai fazer esse bate-papo para que a gente possa conversar um pouco mais, para que a gente possa entender um pouco melhor esse assunto, tá bom? Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta para fazer, eu encerro a live hoje. O assunto hoje foi sobre o presunto, o apresuntado, ou seja, os embutidos em relação com câncer. Esse conteúdo surgiu principalmente por conta da situação atual, né, de uma grande apresentadora, que também é garota propaganda de uma empresa de embutidos, de forma alguma falando que essa empresa tem relação com câncer, e muito menos que essa apresentadora consome esse alimento, mas é importante lembrar que existe um sinal amarelo para essa substância chamada nitrito de sódio, que está presente dentro dos embutidos, presunto, apresuntado, mortadela, salame, linguiça, bacon, ela está presente nesses alimentos, e é importante a gente começar a ter consciência daquilo que a gente coloca na boca, em especial as crianças, porque pequenas quantidades de embutidos já podem ultrapassar o limite que ele pode consumir por dia. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado a todos pela presença e até a próxima live, que vai ser na terça-feira, às 20 horas, vai ser dia 15/12, se eu não me engano, sobre plásticos e câncer, né? Se isso é um mito, se isso é verdade, eu não sei. Vamos assistir para descobrir juntos, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos.